Boa noite, aqui é o Flávio que está falando mais uma vez, né? Vamos aí para o terceiro capítulo do Poder Cósmico do Homem, né? Esse livro aí que vai ajudar a gente a dissolver o ego, né? Então, quem estiver aí trabalhando comigo já sabe que eu estou falando, né? A gente vai partir aí rumo a Deus, né? Então, para partir rumo a Deus, primeiro temos que tirar o falso dentro de nós, que é o ego. E quando a gente tirar o nosso ego, é esse livro aqui que vai comandar o espetáculo, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Depois isso aqui para voltar a ser Deus em Deus o mais rápido e em menos tempo. Então todos esses ensinamentos que estão aí, estão na Bíblia, estão em todos os lugares. E agora nós estamos no século XXI também. No século XXI não é para o ser humano ser capacho e nem escravo de nada, entendeu? Ele tem que ter o autodomínio e saber em que direção que tem que ir. Nós estamos num círculo fechado, já falei, esse círculo fechado, a gente saiu de Deus, está transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Então, na realidade, nós nunca deixamos de ser Deus. Então, a gente tem em essência Deus. Se nós temos em essência Deus, a gente já tem, de certa forma, o jeito de voltar a ser Deus. A gente já conhece Deus, né? E a gente sente uma certa nostalgia, né, desse Deus interno que nós já fomos aí há milhões e milhões de anos atrás, mas que saímos dele, né? E estamos voltando nele, né? Então a gente já tem o nosso manual de instrução para voltar a ser Deus em Deus. Basta a gente ter coragem, né, e ir ao encontro ao desconhecido, que é a coisa mais difícil que o ser humano pode fazer, é ir de encontro ao desconhecido, mas que na realidade já é conhecido. Se todos os seres humanos têm 300 milhões de anos nas costas, então todos os seres humanos têm que ser respeitados, gente. Quando vocês passarem por qualquer ser humano, seja quem for, vocês têm que falar bom dia, boa noite, boa tarde. Porque ou ajudar fisicamente, ajudar de alguma forma, para redimir com Deus, para se redimir com Deus, porque a justiça divina, ela corta reto e profundo. Então, se você está, de certa maneira, com alguma dívida, então ajude o próximo o máximo que você pode. Porque todos nós somos uma família só, todos nós somos reflexo da mesma lagoa, todos nós, em matéria-prima, somos Deus. Então, a nossa união vai fazer a gente voltar sem Deus, né? Não existe diferença entre você e o seu irmão. Todos nós, em essência, somos Deus. Então, vamos partir aí para o terceiro capítulo. Boa leitura e sejam persistentes. Lute contra o ego. Lute contra o seu próprio ponto de vista. Seu ponto de vista aí que é o ego, né? Esse ego é difícil de se lutar. Então, vamos lá para o terceiro capítulo? Vamos? Então, terceiro capítulo. Olha lá. Como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência. Se inscreve no canal do YouTube, Flávio Nicanor Fattori, né? .com. Capítulo 3. As maravilhas da trilha mística. Mas a trilha mística pode ser tomada na prática pelos homens e mulheres modernos? Nada mais além da trilha mística pode ser aprendido na prática. Em 5 minutos poderão comprová-los, basta olhar em volta. Pois bem, com sinceridade o que estamos vendo, vemos pesares, derrotas, disputas, enfermidades de todos os tipos. Isso é prático, é inteiramente possível a qualquer homem ou mulher viver sob todas essas derrotas. As pessoas também indagam como a atenção à vida íntima virá afetar-lhe nas questões externas. Supõem erradamente que, de algum modo, as suas atividades comerciais, sociais e domésticas virão a sofrer. Acontecerá exatamente o oposto. As atividades adquirirão brilho que não dá para imaginar. Uma nova vida íntima sempre se reflete externamente e é estranho como as pessoas pensem, insistindo no erro em termos quer disto ou daquilo. Não se perde um valor adquirindo-se outro. O homem que tem um automóvel ganha um barco, perderá com isso o automóvel. Não terá mais alguma coisa, outro valor. Ambos possuem seu lugar e utilização. O homem despertado não só continua muito bem com suas questões externas, como exerce novo comando sobre elas. Por não mais utilizá-las a fim de nutrir as necessidades egoístas, fica finalmente livre das preocupações,
Seu interesse em sobrevivência psicológico não depende deste ou daquele acontecimento. Ao se descobrir, encontrou também verdades magníficas. Não está à mercê de coisa alguma deste mundo. O homem dotado de vida interior tem fácil percepção de si próprio, já que nunca se encontra inteiramente absorvido nas questões externas. Desse modo, as ocupações exteriores e as atividades desnecessárias não o distraem. E ele se ajusta às coisas na medida em que essas se apresentam. O homem cuja vida interna esteja bem organizada não é apoquentado pelos modos estranhos e molestos dos outros. Só é bloqueado e distraído por essas coisas homens que se deixam envolver. O que pode ser mais prático do que esse modo de ver, que foi esboçado pela mestre medieval Thomas Kempis? Como lhe acontecem as coisas boas? Virá a ocasião em que você não tentará fazer com que aconteçam as coisas boas. Elas simplesmente sucederão. Você ficará atônito e atônito, porque verá então que tudo quanto lhe acontece, seja o que for, é bom. Isso ainda constitui mistério aos seus olhos. Se as palavras ao menos pudessem mostrar-lhe, algum dia você vai exclamar cheio de prazer: então é isso. Podemos examinar uma situação moderna, a fim de vermos como o homem desperta melhor nas questões externas. O homem de negócio pode fazer a seguinte experiência. Antes de seu próximo telefonema ou reunião comercial, esclareça o fito exato do mesmo. Escreva-o em 1 ou 2 palavras em pedaços de papel. Em seguida, observe o que vai acontecer. Note como haverá tagarelice inútil. Perceba como é pequeno o número de pessoas que pode chegar ao assunto e encerrá-lo. Dando atenção a esse desperdício, poderá tomar medidas a fim de poupar tempo e energia. Não se trata de saber se a trilha mística é ou não prática. O homem deve compreender sua eficácia e para isso precisa ouvir, absorver, sondar e experimentar. Deve despertar para as novas possibilidades, começar a ver as coisas como elas são e não como sonha que sejam. Se espiarmos para a janela durante uma tempestade, veremos como tudo se embota por causa da vidraça molhada. A árvore parece disforme, os morros escuros e os contornos vagos. Ainda assim, sabemos que não passa de aparências. Aquilo parece fora de forma, devido à nossa visão temporariamente distorcida. Encerrada a tempestade, vemos as coisas com clareza, como realmente são, como sempre foram. Nossa observação da vida tem início como uma coleção de visões difusas. Em nossa confusão inicial, achamos que devemos modificar as árvores e os morros, mas ao esclarecer a visão, notamos que não é preciso dar atenção a qualquer coisa que esteja lá fora. Só precisamos vê-las como realmente são. É isso que os torna certa para nós. No momento em que um homem emite seu primeiro sim, débil ao eu verdadeiro, começa a modificar a visão. Aí temos o início que todas as religiões chamam de novo nascimento. Podemos então manter realmente uma tranquilidade íntima, enquanto estamos empenhados de modo ativo na agitação da vida externa. Tranquilidade perfeita, entre outras coisas. O homem que se descobriu pode ser um sucesso imenso em suas questões internas ou então um chamado fracasso total. E ainda assim fica inteiramente à vontade. Todos podem entrar na vida mística? É uma ideia nova. Como pode uma pessoa considerada fracassada ficar à vontade? Preste atenção, o homem que se libertou possui conceito inteiramente diferente quanto ao êxito e ao fracasso. Na verdade, esses dois termos não existem para ele. Se o êxito existe, terá também de existir o fracasso, o que o manterá nervoso. Observe o que acontece a você quando compreender verdadeiramente o afirmado. Vai desfrutar suas atividades mundanas a despeito dos resultados. Já observou como a preocupação com os resultados o mantém nervoso? Agora que me faz ver, sim. Vamos em frente. Em seu novo estado de pensamento, você não utiliza suas atividades mundanas para lhe dar um sentimento de amor próprio. Já sabe quem é, de modo que não depende dos êxitos externos. Você desfruta quaisquer que sejam os resultados. Não tem ideia do sentimento de estar no cimo da montanha
quando já não precisa de bons resultados para sentir-se bem. Eu daria tudo para não me preocupar com qualquer coisa que aconteça. Trabalhe com essa ideia e chegará a esse ponto. Qualquer um pode ter ingresso na vida mística, da tranquilidade íntima, seja qual for a idade, as exigências dos interesses comerciais, os problemas comerciais, a despeito de tudo, qualquer um pode ingressar. É uma questão de desenvolvimento íntimo. Você leva sua mente em sua companhia para onde for, e assim terá sempre a oportunidade de trabalhar consigo mesmo. A aflição está na mente e a paz também ali se encontra. Sim, é um autocontentamento simples. Aí temos uma maravilha garantida da trilha mística. Não se sente pressão alguma por ser alguém, senão que se é. Quer o chame de êxito ou de fracasso, que prêmio? Diógenes foi um dos primeiros expoentes da vida contente. O R. David Torreal. E seu dia, multidões vinham de longe para ouvir Diógenes declarar: você perde a própria vida que procuram quando se espojam em luxos estúpidos. Não precisa de 9/10 das coisas pelas quais se esforçam. Não sintam medo de não terem nada. Não hesitem em ser ninguém. A felicidade não é o que se tem, mas o que se é. Vocês já são exatamente aquilo que precisam ser. É só olharem. Fiel a seus ensinamentos, Diógenes não se impressionou pela fortuna e poderio. Certo dia, quando Alexandre o Grande visitou Corinto, as multidões se formavam para saudá-lo. Sem precisar de qualquer herói a quem adorar, Diógenes ficou em casa. Bem, disse Alexandre, notando a ausência do famoso mestre. Suponha que eu deva procurá-lo. O grande guerreiro encontrou o filósofo contente, esquentando a luz do sol. E Alexandre perguntou ao homem, tão à vontade: o que posso fazer por ti? Só uma coisa, por favor, replicou Diógenes. Fique de lado, que está fazendo sombra. O misticismo, uma vivência pessoal. A trilha mística é uma vivência pessoal e não um simples debate de ideias. Quem quer saber de uma descrição de bela sinfonia quando pode ouvir a música? Ninguém se convence de coisa alguma até que intimamente perceba ser verdadeira. Podemos ler a respeito de um preceito espiritual, falar e refletir sobre o mesmo, mas a prova final está no testemunho interno. Quando sabemos, se tudo ou mais na face da terra discordar, ainda assim estaremos firmes sobre a rocha da iluminação interna, pois a vida espiritual constitui tanta prova de si quanto a vida natural, e não precisa de coisa externa ou alheia para dar testemunho. William Mann. O simples conhecimento não basta, ele tem de formar um alicerce para a percepção pessoal. O conhecimento sem a percepção é como um cavalo dentro de uma biblioteca. O conhecimento dos fatos espirituais e a vivência desses fatos alternam-se enquanto prosseguimos vivendo. Estudamos a receita, depois preparamos o bolo. Como diz Alfred Tennyson, deixai o conhecimento cada vez mais crescer, porém que resida em nós mais reverência, para que mente e alma, em coexistência como antes, uma só música venha fazer. Não pense que é preciso envolver-se com filosofia intelectual complexa. Não procure ser profundo e educado, isso serve apenas para desgastá-lo. Basta ser simples, deixar a vida cotidiana seja uma mestra. Tudo é utilizado no autoaperfeiçoamento. Procure mais autopercepção nas pequenas coisas que lhe acontecem todos os dias. Indague o motivo por que reagiu como fez diante daquela notícia inesperada. Por que entender o motivo? Por que respondeu como o fez a uma pergunta? Apercebe-se do desapontamento que sente quando um acontecimento com o qual contava deixa de ocorrer? Não desperdice nada que lhe suceda, não resista a coisa alguma. Limite-se a observar. É exatamente o que os místicos fazem, a fim de chegar à vida isenta de problemas. O misticismo, por acaso, nos eleva e tira deste mundo. Vemos alguma coisa fora desse mundo. É o Dr. Paul Bruton quem responde. O único meio de solucionar essa questão não é pela discussão ou debate, mas obtendo a experiência direta da iluminação divina. Isso é coisa de fora pessoal, cada um tem de obtê-la por si. Só então descobrirá o que realmente se designa para o reino do céu. Tal façanha não é tão difícil como parece, porque
Você não está procurando algo que se situe a 100 mil quilômetros de distância, mas procurando algo que está bem aqui, dentro de si. Não está buscando algo que lhe seja estranho, mas a sua própria natureza, mais íntima. A sua essência. Suas transformações atraentes. Um estudante veio ao seu mestre questionando-se: mestre, não sou feliz com as pessoas em minha vida. Antes de entrar aqui, eu vou dar uma entradinha aqui para a gente ficar mais em contato. Sim, tá bom? Não sou feliz com as pessoas em minha vida. Elas se mostram infiéis, sem consideração, não sou desejado nem apreciado. Como posso transformá-lo? Transforme-te, replicou o mestre. A caminhada pela trilha mística é num sentido de transformação. Se nós lembrássemos disso 10 vezes por dia, não seria bastante. Dispomos de dezenas de flechas com o estudo de nós mesmos e a persistência, mas nós a disparamos toda na direção de um só alvo, da transformação interna. Não buscamos uma simples transformação nas opiniões humanas. Isso nos prende ao mesmo nível. A mente condicionada só pode rearrumar as ideias humanas do mesmo valor, limitada. Assim como você pode trocar a nota de $1 por 10 níqueis de 10 centímetros. Mas um ganho obtido na consciência cósmica é como aduzirmos um lingote de ouro ao valor desse dólar inicial. As verdades místicas erguem nossos níveis de consciência. Quando tal acontece, sabemos o que ocorreu. Como sabemos? Porque essas transformações, curiosamente atraentes, um sinal certo é que nos sentimos menos vaidosos pela lijonza, menos inculcado pela recriminação. O indivíduo esclarecido não se afeta, quer pelo louvor ou pela acusação. Embora possa advir grandes quantidades de ambos, das pessoas não despertas, outra transformação agradável é um sentimento inteiramente novo para com o tempo. Não temos o sentido depressa. Ainda assim, realizamos nossas tarefas cotidianas com muito mais eficiência. Vivemos naquele momento maravilhoso ao qual o misticismo chama de agora. Em um dos seus livros foi afirmado que a autotransformação nos liberta de um sentido falso de responsabilidade. Pode, por favor, descrever essa novidade? É o único meio de viver. Existe uma certa falta de objetivo, uma certa falta de preocupação, mas nada tem a ver com o descuido comum. Compreendemos que toda afobação a bordo nada tem a ver com a marcha da embarcação à frente. Compreendemos finalmente a verdade cósmica de que o barco carrega a pessoa e não esta o barco. Sentimos o abandono do controle. Não significa o desastre, afinal de contas, mas uma viagem agradável pela primeira vez. Anteriormente achávamos que o barco pararia se deixássemos de fingir que éramos o capitão. Agora sabemos. Mas existe um capitão verdadeiro. Com que satisfação nós ouvimos? Homens que tomaram a trilha mística. Os místicos em si mesmos são uma maravilha na trilha. Já definimos o misticismo como uma atitude lúcida e prática para com a vida melhor. Assim, o que podemos definir o místico? Como alguém que, tendo descoberto essa vida para si, aponta a sua direção para os demais. O místico descobriu essa vida nova, já sofreu antes todas as dores, tentações e confusões, como ocorreu aos demais que procuram, talvez ainda mais do que eles. De modo heróico, todavia, procurou e descobriu as respostas. Reconheceu sua autoilusão e deu-lhe um fim. Enfrentou o horror de sua perversidade baseada na ilusão. Dissolveu-o. Encontrava uma após outra tela vazia, mas continuou sua marcha. O místico autêntico vivencia pessoalmente a verdade. O homem hipnotizado limita-se a repetir o que lhe disseram. O místico escuta a música dentro de si. O que não despertou limita-se a tocar o disco fonográfico de outrem. Pode qualquer um tornar-se místico? Sem a menor dúvida. Por favor. Entretanto, não crie um quadro imaginário de um místico como criatura de aspecto estranho, vestido em manto comprido. O místico autêntico é o homem sensato que vive preocupado em meio ao mundo, mas que se acha acima de sua loucura. O homem de negócio, em seu gabinete, a dona de casa na cozinha, pode com facilidade ser místico, praticante. O grande místico da história eram donos de antecedência, personalidades as mais diversas. Lao Tse foi bibliotecário encarregado de pergaminhos secretos. René Descartes foi advogado oficial do exército
escritor, músico, psicólogo, filósofo, gênio e matemático. O imperador de Roma, Marco Aurélio, viu-se imprensado entre o amor que tinha e a vida espiritual e as exigências da realeza. Escreveu: olhai dentro se acha vossa fonte de bem. Pitágoras, que viveu por volta do 550 AC, utilizou os princípios da música a fim de ensinar as verdades filosóficas. Os irmãos Laurenti, cujo nome verdadeiro era Nicolas Hermann, foi cozinheiro corpulento e desajeitado em um mosteiro. Embora ignorasse as questões literárias, sua vitória interna se exprimiu em uma das grandes obras clássicas e místicas, praticando a presença de Deus. Buda foi um príncipe que prazerosamente desistiu do reino em troca de paz pessoal. Um campeão no setor atlético chama-se Platão. O místico dinamarquês Søren Kierkegaard instala com todos para que fosse extremamente individualista na autodescoberta. Fez uma afirmação notável que só poderia vir dos lábios de alguém que estraçalhar sua própria personalidade falsa. Tornei-me eu próprio. Quaisquer que sejam suas individualidades, entretanto, concordo inteiramente quanto aos princípios da teoria mística. O homem sofre por viver sob um tipo especial de hipnose. Segundo, mediante esforços e conhecimentos certos, pode romper o sortilégio e voltar a viver. É como se estivéssemos viajando pelo deserto cadente, parando de vez em quando para tomar um gole d'água. O primeiro cuidador de oásis pode ser criatura de aspecto temível, modos que não se admite frioreira e que se faz um sinal ríspido na direção do poço de água. Na parada seguinte, somos recebidos por personalidade gentil, que nos servem com suas próprias mãos. Outros cuidadores de oásis possuem sua própria aparência e modos, mas todos nos servem com base no mesmo lençol subterrâneo de água. Homens assim não apenas se libertam, como enchem aqueles a quem conhece como uma mente livre. Filo. A coragem dos místicos. Esses mestres da humanidade têm mais percepção da natureza humana do que todo um ônibus cheio de Sigmund Freud. Tendo se desfeito do eu pessoal, esse já não toda a percepção do místico, que vê as coisas como são. A maioria dos homens se deixa enganar com facilidade pelos modos externos e superficiais da sociedade, mas os mesmos não acontecem com um homem esclarecido. Ele veio e fala destemidamente da autoilusão, pavorosamente destruidora do homem. A vida humana, desse modo, não passa de uma ilusão infinita. Os homens se enganam e se lisonjeiam mutuamente. Ninguém fala de nós em nossa presença, como faz tendo-nos retirado. A sociedade se baseia em hipocrisia mútua. É a percepção clara que Pascal apresenta. Não se trata de um pessimista a falar, mas aí temos a mais elevada otimismo e coragem. O pessimista é aquele que se recusa a ver o fato da loucura humana, inclusive a sua, porque em segredo receia não haver cura. Mas o místico sabe que a saúde da sociedade pode ser recuperada, por consequência não se receia de um diagnóstico sincero da doença. Vendo a necessidade da cura, temos de enfrentá-los, ao que supomos a maioria das pessoas tropeça de uma tolice a outra. Por quê? Sempre que alguém faz algo tolo, sabe que ou é isto, cria uma pressão, uma aflição, um sentimento de culpa. Na tentativa de fugir à dor, volta a comportar-se imprudentemente, mas como sua natureza íntima continua imutável entre os dois atos, o segundo é também o desfecho de sua natureza tola. Isso vem criar nova pressão, a tolice seguinte. Como podemos romper o círculo vicioso? Aprendendo tudo de que falamos nestas aulas. Você nada tem a fazer a não ser tornar-se um homem ou mulher perceptivo. Por falar nisso, não sinta vergonha ou culpa, em momento algum, por causa de suas tolices. O que não quer dizer que deva evadir a sua responsabilidade, porque isso significa que você não leva à frente a confusão sobre quem o fez, o eu falso, que não é o verdadeiro você, foi quem o fez. Ao percorrermos a vida, cometemos erros que nos fazem gritar em desalento. O que se passa comigo? Por que não posso comportar-me de modo normal, tranquilo, agradável? Quando tal ocorre, o que sucede a todos? Não afunde na angústia. Utilize seus erros e enganos, maiores ou menores, para ver como advém de um sentido falso do eu. Isto volta a colocá-lo na estrada régia. O que você deve saber sobre os ensinamentos místicos?
Se o místico denuncia a loucura humana com uma voz, oferece a libertação com outra. Tudo o que o aflige é apenas você próprio, pois você está inimizado consigo mesmo. Trecar Jacob Boehme. Mas dos evangelhos vem a promessa gentil. E conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. A perseguição movida àqueles que veem em profundidade a condição humana constitui reflexo lamentável da aversão humana aos fatos que libertam para a vida. Quando um filósofo holandês, Benito Spinoza, recusou-se uma propina de $500 por ano em troca de seu silêncio, foi excomungado e apunhalado. Jacob Boehme, o sapateiro alemão de Gorlitz, foi denunciado ao púlpito e tocado para fora da cidade por seu próprio pastor, um hipócrita cheio de razão chamado Gregory Hitch. A acusação feita por Immanuel Kant de que os ensinamentos de Cristo tinham sido postos de lado em favor do ritual da Igreja acarretou a ira do rei Frederico da Prússia. Ninguém está capacitado a julgar um místico a não ser outro místico. O nível mais baixo de compreensão não pode de modo algum avaliar que seja superior. Quando o homem de nível inferior tenta julgar, o que acontece por todo o tempo? Esse juízo é como explicar o fruto de uma árvore olhando para seu tronco. Um homem de nível inferior receia os que ocupam no superior, pois este lhe apresenta uma ameaça. Esse lhe parece uma ameaça. Seus conceitos centralizados no eu, compreendemos de seus conceitos centralizados no eu. Compreendemos a pessoa de nível mais elevado apenas quando chegamos nós mesmo a esse novo plano. E então, tomados de nova humildade, sorrimos pacientemente de nosso tolo juízo anterior. Para ser de valia autêntica, o mestre tem de estar constantemente com o que procura para que se transforme, pois só isso pode libertar. Quem procura não deve ser levado unicamente às boas obras em suas vidas exteriores, pois está erroneamente supondo que essas sejam o mesmo que a transformação íntima, o que não acontece. Não se mostra fácil para o mestre, pois quem procura persistentemente resiste a tudo que requer o sacrifício de seus conceitos estratificados, mas a verdade deve ser dita a qualquer preço, por mais desagradável que se revele. O dirigente espiritual autêntico, tendo se libertado de sua própria necessidade falsa de ser simpático, diz a verdade, quer caia ele em terreno fértil ou pedregoso. Um dirigente assim é o sal da terra, embora poucos o saibam. Existe em nossos dias homens assim, de percepção tão profunda, sim, e devemos ser muito reconhecidos pelo fato de você achar que o mundo está em delírio, achá-la-ia também intolerável sem a influência curativa deles. Que alívio ver essas ilhas de lucidez em um mar agitado. Compreenda esse traço vital. Chegamos agora a um traço também chamado identificação. Mostra assim possível sobreestimar o valor da compreensão desse estado psicológico, pois ele relaciona tudo em nossa vida. A identificação significa que mental e emocionalmente nós nos perdemos em alguma coisa dentro e fora de nós, tornando-nos absorvidos em uma pessoa, um lugar, nossa carreira, um passatempo, nossos pontos de vista pessoais, quase qualquer coisa. Perdemos os pensamentos nessas coisas em tentativa de sentirmos seguros. Contamos adquirir uma ideia de que sejamos. Queremos prender-nos a alguma coisa que parece permanente. Elas, entretanto, não nos proporcionam segurança alguma. Cria exatamente o oposto. No momento em que nos identificamos a alguma coisa, começamos a recear sua perda. E como todas as coisas mudam, magoando-nos, quando o objetivo de nossa ligação é ameaçada ou quando se vai, a identificação significa também tomar erroneamente algo como parte do nosso eu essencial. Veja o caso do seu nome. Você não é o seu nome. Ele não passa de um rótulo que foi pespegado ao nascer. Se mudar o nome, nada tem isso. Se mudar o nome, que tem isso? Isso não o tornaria diferente a você. Veja o corpo físico que não passa de um veículo para viver na Terra. O seu eu verdadeiro não consiste de nome, corpo, dinheiro, lar, carreira, um novo penteado ou suas crenças pessoais. Você é algo inteiramente diverso. Essas ligações, assim como é diferente das roupas que enxerga de manhã. É certo que podemos ter uma carreira bem-sucedida, bem como outras atividades externas, mas não devemos pensar que façam parte do eu essencial. Então, apenas então poderemos realmente desfrutar nossas posses pessoais, pois não recearemos suas modificações ou perda.
Quando nos identificamos ao nosso próprio pensamento, chamamos isso a sonhar acordado, desvanear. Perdemos em pensamento a respeito de 1000 coisas, um plano para obter êxito, observação feita por alguém, comida, sexo, dinheiro, observação. Observe o seguinte, sempre que você desvaneia sonhando acordado, nada existe fora desse estado de alta absorção. Não percebe a si próprio, nem mesmo percebe que está desvaneando. Momentos depois, todavia, quando alguém chama seu nome, você sai desse estado e volta ao mundo. Perdemos-nos em nossos próprios pensamentos, é algo que impede a entrada de impressões superiores que poderiam fortalecer-nos. Como livrar-nos da tristeza? Trabalhe com tudo que se segue. Um dos seus grandes ganhos será a liberdade contra a tirania da memória sentimental. O que significa isso? Observe, na próxima vez em que a tristeza lhe aparecer, verifique que está relacionada de algum modo com uma recordação do tempo passado que você considera mais emocionante, mais romântica ou mais compensador do que agora. Essa tristeza advém da tirania desnecessária da memória sentimental e de nada mais. O passado nos proporcionou prazer, mas ele se foi, de modo que estamos tristes, queremos de volta esses dias agradáveis. Mas sabemos que tudo muda. Em seu estado novo e desligado, você já não mais se encontra à mercê da memória imaginativa. Não mais existe o anseio penoso pelo que já foi. Apenas desfrute suave do que é agora. A memória tem seu lugar no registro de fatos não psicológico, como o alfabeto, mas cria pesar desnecessário quando mal utilizado na imaginação sentimental. O modo certo de perceber a identificação daninha é a prova do pêndulo. Sempre que nos identificamos alguma coisa, julgamos interessante ou emocionante, mais cedo ou mais tarde, pendulamos de volta à sensação oposta, de tédio. A identificação com a emoção é sempre acompanhada por uma reação de infelicidade. O Sr. Jones divertiu-se muito na festa na manhã seguinte e sente-se abatido. O Sr. Jones explode de alegria ao obter grande êxito financeiro. No dia seguinte fica desalentado, imaginando-se o valor único da vida e de um êxito financeiro após outro. Nem tudo isso é negativo, pois representa a oportunidade maravilhosa de descobrir os valores duradouros de auto-liberdade. Deixamos de depositar nossa confiança fora do eu verdadeiro. Não nos é possível recear coisa alguma. Aí temos o segredo contido nos ensinamentos médicos de que o homem que nada possui tem tudo. Recompensas maravilhosas são proporcionadas ao homem e à mulher não ligado. O patrão pode continuar sendo tirânico, mas você já não tem o poder de nos apoquentar. Um parente irritante pode continuar sendo tão intragável quanto antes, mas estamos livres dele. Você, em seu novo papel de observador desligado, percebe tudo, não é afetado por coisa alguma. Já vimos que a identificação principal do homem é com seu eu falso, o eu egoísta, e ele não é esse homem falsificado, mas sua crença nisso cria o caos. Se o homem não é o eu falso, quem é ele então? Quem é ele? É seu eu verdadeiro, um ponto de percepção, observador de tudo. Quanto ocorre isto, sim, é permanente e eterno no homem. Tudo o que dissermos explica porque o misticismo nos excita a nos desligarmos mentalmente, mas não nos firmemos em coisa alguma, fora de nosso próprio eu espiritual. O desligamento jamais nos retira qualquer coisa que seja benéfica, apenas as perniciosas. Como seguir a trimística? Aprender a andar com confiança é em grande parte um processo de desaprender. Temos de deixar de aceitar o falso como verdadeiro. O grau de desarmonia em nossa vida constitui prova segura quanto ao número de moedas falsas que estejamos aceitando por verdadeiras. A consciência incrementada nos traz a prata e não o chumbo. Não podemos aprender o que é certo sem seguir insistindo que já o sabemos. Pois bem, a afirmação parece toda evidente, qualquer um concorda com ela. No entanto, há algo drasticamente errado em alguma parte. Se um homem verdadeiramente vê que não sabe o que é a correção, sua própria vacuidade cria o espaço que ele vem ocupar, o que transforma o homem, levando-o a um estado mais livre. Se alguém não muda, isso significa apenas uma coisa: ele se atém temerosamente à sua posição falsa e já sabe o que é correção. Isso impede a entrada da correção genuína. Não se receie de sua vacuidade. Ele não é o que você imagina. Não lhe confira poderes falsos, resistindo-lhe. Deixe que exista, deixe que seja. Se ele quiser e poderá ver mais além do gracejo penoso que lhe pespegam, esse saberá então algo inteiramente novo. Pense em si como se estivesse apagando um quadro negro mental. Se tentasse escrever frases novas sobre as antigas, tudo torna ilegível,
ininteligível. Em primeiro lugar, temos de apagá-lo e depois escrever com sabedoria bem clara. O desejo forte de aprender indica a percepção do divino. Quanto ao seu desamparo atual, por mais que seu orgulho sofra, por enquanto esse homem está a caminho. Pelo menos o aprendizado místico consiste de mais autopercepção. Agostinho recebeu um lampejo de autodiscernimento quando caminhava por uma rua em Milão, Itália. Viu um pobre caminhante que brincava e ria. Aí Agostinho que informa. E na verdade ele estava alegre e eu aflito. Ele livre de qualquer cuidado e eu cheio de alarme. Agostinho percebeu penosamente que, a despeito de toda sua educação, honrarias públicas, estava muito longe de possuir a paz pessoal, aquela própria paz que estava para que os outros encontrassem. Mas a avaliação sincera que faz de si veio mudar as coisas em seu favor. Um traço interessante no processo místico é que pode encarar todas as questões de modo cada vez menos sombrio. De início, o homem se mostra profundamente sério, porque ainda não encontrou quaisquer respostas às suas perguntas e fica imaginando se virá um dia encontrá-las. Com o romper da alvorada, entretanto, ele se põe animadamente à vontade, e tendo visto o porto que se destina, veleja para lá ansioso, mas descansado. Traços principais para lembrar. A verdade mística torna a sua vida mais prática. Primeiro, qualquer um pode alcançar a vida de autocontentamento. A procura sincera é sempre recompensada. Terceiro, vá além das palavras. Faça do misticismo sua vivência pessoal. Quarto, use todos os acontecimentos como fonte de autocompreensão e autopercepção. 5. A autotransformação é uma maravilha da trilha mística. Sexto, os grandes místicos tendo palmilhado com êxito a trilha, virão agora ajudá-lo em sua marcha à frente. Sétimo, lembre-se de que, embora as boas obras externas sejam louvadas, não são o mesmo que transformação íntima. Dedique mais tempo ao estudo da questão da identificação e depois não se identifique. Nono, não se apoie em nada que esteja fora do seu eu verdadeiro. E 10º, palmilhe a trilha mística com ânimo descansando. Aí, gente, mais um terceiro capítulo, Tem mais aí, gente. Quero agradecer ao Antônio lá de Rio Claro, que fez esse PDF para mim aí, e graças a Deus estou podendo fazer o curso para você. Antônio, aquele abraço. Eu queria agradecer a todos aí que me acompanharam também nessa terceira leitura. E vamos aí firme para nós fazer o nosso grupo de estudo depois, hein, gente? Obrigado por me acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá?